Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Marcelo Machado, do canal Física Fácil com Marcelo. E hoje nós estamos aqui para falar sobre transmissão de calor, né? Nós estamos aqui para relembrar, para revisitar os conceitos que tratam especificamente aí dessa temática, que é uma temática bastante recorrente, né? Seja na prova do Enem, seja na prova de alguns vestibulares que ainda são aplicados. Bom, mas a questão é, quais são as formas de transmissão de calor? Na verdade, são três as formas de transmissão de calor. A primeira delas é a chamada condução, né? E o que seria a condução? Ou seja, como seria o processo que representa essa forma aí? Bom, de uma forma bem simplificada e objetiva, né, a gente pode dizer que a condução é a transferência de energia de partícula para partícula, tá? Bom, e onde essa condução normalmente ocorre? A condução é uma forma de transmissão de calor que ocorre em meios sólidos. Então, se nós verificarmos aqui essa figura, né, o que nós vamos encontrar? Bom, como exemplo aqui, nós temos uma barra metálica, vamos imaginar assim, né? Aqui na extremidade nós temos uma fonte de calor, certo? E o que vai acontecer então? Bom, se nós pensarmos aqui, né, em termos de agitação de partículas, na medida que nós fornecemos uma quantidade de energia térmica, tá, para essa extremidade da barra, as partículas que compõem essa barra, e vamos pensar aqui basicamente ali nos elétrons, tá, eles vão aumentar a sua agitação. Obviamente, pessoal, essa agitação, esse ganho de energia, que no caso aqui é energia cinética, tá, começa a se transferir, né, de partícula para partícula, ou seja, como se nós tivéssemos uma transferência para a partícula vizinha. Então, assim, as partículas que estão aqui numa posição começam a transferir essa energia para as partículas vizinhas, e essa transferência vai acontecendo, essa transferência vai se dando ao longo de todo o corpo, que no caso aqui seria, né, a nossa barra metálica. Então, esse processo, então, assim, ele é um processo muito simples, tá? Ele simplesmente é uma transferência de energia de partícula para partícula, né? Fato é que se nós eventualmente segurássemos uma barra metálica e colocássemos a barra metálica nessa posição e a nossa mão aqui nessa posição, com o tempo, né, certamente nós iríamos queimar a nossa mão, né? Porque isso é uma ideia que prova que a energia térmica está se transmitindo através do meio sólido, tá? Cabe lembrar também que nem todo material sólido é um bom condutor de calor, né? Existem alguns materiais sólidos que não conduzem bem o calor, tá? E essa diferença se dá basicamente pela quantidade de elétrons livres que esses materiais têm nas suas camadas, nas suas últimas camadas, né? Então, assim, a gente pode fazer uma comparação, né? Se um material possui uma quantidade significativa de elétrons livres na última camada, né, nos seus átomos, essa transmissão de energia vai se dar mais facilmente, certo? Bom, mas de qualquer forma, essa aí é a ideia da condução, transferência de energia de partícula para partícula através de meios sólidos, né? Segunda forma de transmissão de calor é a convecção, né? Por definição, a convecção é o movimento de camadas de fluido. Então, reparem, agora a gente muda um pouco, né? Já vem a primeira grande diferença quando a gente compara a convecção com a condução, porque, na verdade, assim, a convecção ocorre somente em meios fluidos, né? E só para lembrar, então, o que seria um fluido? Fluido é todo gás ou todo líquido, né? Então, a gente classifica fluido como sendo gás ou líquido. E essa movimentação dessas camadas de fluido, seja gás, seja líquido, ela ocorre devido a uma diferença de densidade entre essas camadas, certo? É um movimento de camadas por conta de uma variação de densidade que vai acontecer ali. Então, a forma de ocorrência, então, fique bem claro, isso é bastante importante nós lembrarmos isso ao ler uma determinada questão, tá? É meio fluido e meio gasoso. E aqui eu trago um exemplo muito clássico, né? É a questão do ar-condicionado, né? Então, o que nós temos aqui? Vamos imaginar que aqui em cima, né, nós temos uma sala e nós temos aqui um aparelho de ar-condicionado, tá? E nós queremos aqui resfriar essa sala. Então, repare, né? Normalmente o ar-condicionado é colocado na parte superior. E por qual motivo isso acontece? Pode imaginar que na medida que o ar sai aqui do ar-condicionado direto ao aparelho, na verdade ele sai com uma temperatura menor. O que a gente pode lembrar? Bom, se a temperatura dessa massa gasosa aqui de cima, tá, ela está numa temperatura menor, significa que as partículas estão menos agitadas.
Se as partículas estão menos agitadas, elas estão mais próximas. E se elas estão mais próximas, significa que essa camada de ar com menor temperatura, certo? Ela tem uma densidade menor, no caso, maior do que no caso se o ar estivesse quente, tá? Então, na medida que nós resfriarmos uma camada de ar, nós temos ali as partículas mais próximas e a densidade aumenta. Vamos imaginar, se a densidade dessa camada aqui, né, é maior, se a densidade aqui aumentou, essa camada aqui então desce, né, e aí automaticamente ela vai empurrar a camada de ar quente que estava aqui embaixo. Então, o que nós podemos perceber aqui? Nós temos uma movimentação de camadas, certo? No caso aqui de ar, por conta da diferença de densidade entre essas camadas. Então, nós temos aqui uma forma de transmissão, né, que se dá pela movimentação das camadas, certo? Então, assim, fica, na verdade, bastante fácil de avaliar isso numa determinada questão, porque, assim, a convecção, ela é muito clara, assim, no tipo da questão, quando vai falar meio líquido, meio gasoso, então a gente consegue claramente perceber, em alguma situação, essa movimentação da camada. E, no caso aqui, a terceira forma seria a irradiação, né? A irradiação é um processo que ocorre através da propagação de ondas eletromagnéticas, seja luz, onda de rádio, micro-ondas, tá? E o diferencial da irradiação é que ela pode acontecer mesmo que não exista matéria, ou seja, a irradiação é a única forma de propagação de calor que pode ocorrer pelo vazio, na verdade, pode ocorrer pelo vácuo, certo? Então aqui, né, como exemplo, nós temos o caso, né, do Sol ou de uma estrela qualquer, né, no caso aqui, aquecendo a Terra. Esse aquecimento, se a gente imaginar que teoricamente a gente tem o vácuo aqui entre o Sol e a Terra, claro que antes de chegar na atmosfera, na verdade, assim, nós temos emissão de radiação e essa radiação viaja pelo vácuo e aquece a Terra, certo? É importante também falar que quando nós temos ali a radiação chegando aqui na Terra, ela passa pela atmosfera, eventualmente os raios sofrem ali alguns desvios, mas isso não é objeto de estudo agora na nossa análise, tá? Bom, como exemplo, assim, a gente pode verificar aqui o caso da garrafa térmica, tá? Aliás, um ótimo exemplo para uma questão de contextualização. O que nós temos, né? A constituição base de uma garrafa térmica, ela é o seguinte, aqui dentro nós temos o líquido que a gente quer, digamos, hipoteticamente manter aquecido, e a garrafa térmica, ela tem dois elementos que são bastante importantes. Assim, ó, esse elemento de vidro, ele está, na verdade, formando um bulbo, né? E esse bulbo aqui, né, entre a parte de vidro e a parte plástica, existe um vazio, na verdade, uma espécie de vácuo que temos ali, claro que não é um vácuo perfeito, né? Mas assim, qual é a função desse vácuo que tem aqui? É justamente, né, fazer com que se perca calor, né, desse líquido por meio de condução, né, e também por meio de convecção, tá? Então, assim, esse espaço vazio que a gente percebe aqui tem essa finalidade. E outra questão também é que a parede interna desse bulbo, ela é toda espelhada, né? Seja, alguém já viu uma garrafa térmica por dentro, pode perceber que existe um espelhamento ali. E qual é a função do espelhamento? O espelhamento é justamente, né, para que essa quantidade de ar aí, esse de líquido, né, ele bata nas paredes, né, e sofra reflexão e permaneça aqui dentro. Então, assim, o espelhamento tem essa finalidade, né? Então nós temos aqui, por exemplo, um outro exemplo, uma estufa, e a gente pode perceber que a estufa que nós temos aqui caracterizado dois processos de transferência de calor. Então o Sol através da irradiação, emitindo luz através de ondas eletromagnéticas. Então ele chega aqui, então ele vai aquecer esse ar aqui de baixo, certo? Esse ar quente sendo, no caso, menos denso, né? A tendência dele através de uma força de empuxo é subir, certo? Faz com que o ar frio desça e a gente tenha um aquecimento interno da estufa, certo? Bom, então essa seria a ideia base para as três formas de transferência de calor, tá? E então agora vamos ali aplicar isso numa questão específica do Enem.
Bom, pessoal, então eu trago aqui, né, uma aplicação desse conceito de transmissão de calor, uma questão do Enem de 2021, tá? Então, o que a questão nos fala? Ele diz que na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de Mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere para ela a energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região dos mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor: entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Esses mecanismos são, respectivamente. Bom, então o que a questão nos fala, né? Ela nos fala que a brisa que vem do mar, a brisa marítima, ela deveria passar aqui sobre aqui a cidade de São Paulo e atingir aqui a região de Mananciais. Mas o que acontece, né, é aqui sobre a cidade de São Paulo, nós temos aqui uma ilha de calor. Então, essa ilha de calor aqui, ela aquece, né, a brisa, né, e na medida que essa brisa é aquecida, então ela diminui sua densidade e ganha altura, né? Então é isso que está acontecendo aqui, né? Na medida que ela ganha altura, existe todo o processo de condensação e aí as chuvas fortes aparecem. Mas a questão, assim, ela nos pergunta o seguinte, tá? Ela quer que a gente defina qual é o tipo de transmissão de calor que ocorre entre o Sol e a ilha de calor, primeiramente, e depois entre a ilha de calor e a brisa marítima, tá? Bom, então assim, o que acontece, né? O Sol, considerando o Sol e a ilha de calor, o Sol, como já vimos, o processo que ocorre aqui diretamente é o processo através de propagação de ondas eletromagnéticas, portanto, nós temos aqui um processo de irradiação. Então, primeiro processo, irradiação. E no segundo, quando fala da transferência de calor de ilhas de calor para a brisa, ou seja, na verdade aqui a gente tem um movimento de camada de gás, ou seja, a brisa, na verdade, é uma camada de gás, certo? Que reduz sua densidade e sobe. Então, processo que envolve movimentação de camada de fluido, que no caso aqui é gás, é a convecção. Então, no primeiro processo, nós temos irradiação, e no segundo, né, a convecção, o que facilmente aqui nos leva a marcar a alternativa A como sendo aqui a nossa resposta correta, certo, pessoal? Bom, então, pessoal, assim, se gostou do vídeo, eu vou pedir que vocês, né, deixem um like, também aproveitem para se inscrever no canal. Eu agradeço aí a atenção de todos, tá? Um abraço a todos, nos vemos por aí, até mais!